Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o AlphaFold e os seus possíveis impactos na área da medicina. Nos últimos 2 anos, o AlphaFold vem atraindo muita atenção, porque ele é um método que veio aí para revolucionar a área de modelagem comparativa de proteínas. Então, muitos artigos têm saído discutindo aí os possíveis impactos desses modelos construídos em várias áreas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a revolução possível aí na área da medicina com base nesses modelos por homologia. Será que o AlphaFold realmente vai revolucionar essa área, o desenvolvimento de novos tratamentos? Bom, o AlphaFold é um método computacional baseado em redes neurais profundas que visa modelar por homologia estruturas tridimensionais de proteínas. Ou seja, a ideia aqui é construir modelos teóricos de proteínas para as quais a gente não tem estrutura resolvida, usando modelos computacionais, tá? Bom, então, o que é modelagem molecular por homologia? Os métodos desse paradigma, eles recebem como entrada uma sequência de uma proteína para a qual a gente não tem estrutura resolvida experimentalmente, recebem templates ou modelos estruturais de outras proteínas que são semelhantes, que são similares, e com base nesses templates, o método ele constrói um modelo teórico de uma estrutura de proteína. Então, nessa figura aqui a gente tem uma sequência de estrutura desconhecida, que está em verde, uma estrutura conhecida, que está em roxo, e o que a gente obtém no final com o programa, o método, é a estrutura em verde. É uma estrutura que é construída com base em uma estrutura molde, tá? Então, o método AlphaFold, ele já foi usado para modelar mais de 250 mil proteínas de mais de 21 espécies, tanto de organismos modelo quanto de outros patógenos que são importantes aí na ciência, tá? E o AlphaFold, ele é um método que ele é baseado em homologia, no sentido de que ele usa como treinamento, um conjunto bastante amplo de praticamente todas as estruturas de proteína que já foram resolvidas e para as quais a gente tem as estruturas disponíveis, tá? Então, a gente pode dizer sim que o AlphaFold é um método que ele não é ab initio, ele não parte do zero, só da sequência, ele parte de um conjunto de outras estruturas que já são conhecidas, mesmo que não sejam muito similares, quase idênticas à estrutura à sequência que se quer modelar. Bom, então o AlphaFold ele passou aí por uma avaliação, um escrutínio muito complicado, muito rígido, por uma competição muito famosa chamada CASP. Essa sigla CASP vem de Critical Assessment of Protein Structure Prediction. É uma competição que acontece em que quase todos os grupos, os principais grupos de pesquisa que trabalham com modelagem molecular, que desenvolvem métodos de modelagem, eles competem. Então são apresentadas várias sequências difíceis de modelar, para as quais a gente não tem templates muito similares, muito próximos, e esses métodos competem entre si. É uma competição bastante antiga, e já há alguns anos, mais de uma década, a gente estava ali limitado no potencial das técnicas que competiam. Então, mostro esse gráfico aqui para vocês, em que a gente tem uma métrica que é muito utilizada, que é o GDT, que é uma métrica de distância global, tá? Basicamente, ele mede assim, a distância dos carbonos alfa, e outros átomos também, do modelo teórico para a estrutura experimental. Então, eles olham o tanto que os métodos erram, tá? Então, o que acontecia aí, que a gente tinha até 2016, os métodos estavam alcançando aí valores de até 40, então significava que até 40% dos resíduos modelados estavam a menos de 1 angstrom da estrutura experimental, então existiam aí limitações, tá? E o que acontece é que a partir de 2018, com o AlphaFold, e depois de 2020, com o AlphaFold 2, a gente subiu aí para um patamar muito mais alto nessas métricas, tá? E isso trouxe então uma promessa, de que agora a gente tinha realmente um avanço substancial na nossa capacidade de construir modelos de homologia
que sejam muito próximos das estruturas reais, das estruturas experimentais, tá? Tem especialistas que falam que essas métricas, né, a acurácia dos modelos do AlphaFold são equivalentes aos de estruturas experimentais, ou seja, que as estruturas experimentais também têm um pequeno erro ali, né, na capacidade de identificar precisamente a posição, a coordenada de cada átomo. Então, há pessoas que falam que as métricas do AlphaFold são equivalentes às dos métodos experimentais. Então, se coloca aí um método, né, que vem como uma promessa muito grande de avanço, né, na nossa capacidade de gerar modelos, tá? Para tudo quanto é proteína que a gente não tinha como acessar a estrutura ainda, a gente pode ter um modelo. Então, como eu falei, foram já dezenas, centenas de milhares de modelos construídos pelo AlphaFold de várias espécies, e eles têm ainda o plano de modelar todo o UniRef 90, né, que seriam aí aproximadamente 130 milhões de proteínas, tá? Então a gente vê aí uma perspectiva muito grande de utilidade desses modelos em várias áreas que poderiam sim trazer avanços muito importantes na medicina. Uma das aplicações interessantes aí é o projeto de fármacos, né? A maioria dos fármacos são pequenas moléculas, né? E eles são projetados com o apoio de dados de estrutura de proteína. Então a gente conhece a estrutura de proteína, a gente analisa aí os bolsões, né, os sítios possíveis de ligação, e a gente faz triagens virtuais, faz dockings para poder tentar identificar pequenas moléculas que sejam que tenham afinidade com os sítios drogáveis, né? Uma outra área que é muito importante, né, que tem sido falado, é o estudo de variantes humanas patogênicas, né? Algumas variantes que causam doenças em humanos são resultados de mutações que acabam gerando mudanças nas proteínas. Então, a partir de dados estruturais, sob a perspectiva de conhecer a proteína, é possível também tentar entender o impacto das mutações na estrutura e na função de proteínas. Uma outra aplicação muito importante é a descoberta de alvos terapêuticos em patógenos, né? Estruturas de proteínas de patógenos, elas podem também ser usadas para avaliar a drogabilidade, assim como também possíveis reações cruzadas, né, em diversos patógenos com proteínas humanas. Uma outra área também na qual estruturas de proteínas estão sendo utilizadas é o desenho de vacinas e também desenho de anticorpos, né? Então a gente tem visto aí no contexto da pandemia de Covid-19 que o desenvolvimento de vacinas também é potencializado pelo conhecimento das estruturas das proteínas dos patógenos. Então, são feitos estudos aí, especialmente da topologia, da superfície das proteínas, né, do patógeno, e estudos relacionados com a antigenicidade dessas proteínas também. Então, é por isso que o AlphaFold vem trazendo aí, né, tantas promessas e tanto vem se falando aí sobre a possível revolução que vai acontecer com essa enxurrada de novos modelos de proteínas, tá? Bom, então vamos finalizar aqui nossa discussão falando então sobre algumas limitações do método ainda, tá? Bom, primeira coisa proteínas são flexíveis e a gente sabe que elas exercem a sua função muitas vezes com base nessa mudança conformacional que elas sofrem, né? Então é importante a gente dizer que o AlphaFold, como é hoje, ele lida com proteínas estáticas. Ele só modela proteínas estáticas e, no caso de mudanças conformacionais, elas não são consideradas, não tem como ser consideradas no modelo atual, tá? Uma outra questão muito importante é que eles não consideram os ligantes. Então, se você precisa entender a interação de um ligante com a sua proteína, com o seu alvo, você precisa fazer experimentos de docking, por exemplo, né? E talvez dinâmica molecular também. Então, os modelos que são construídos atualmente não são construídos com os ligantes. Isso não é uma limitação exclusiva do AlphaFold, né? Isso é uma limitação em geral dos métodos de modelagem molecular por homologia, que não são realmente projetados para fazer análise de interação com outras moléculas e nem análise conformacional, tá? Mas são ainda
limitações dos métodos que dificultam um pouco ainda a aplicação mais ampla desses modelos em outras áreas. Então, o AlphaFold é ou não é uma possível revolução na medicina, né? Bom, é importante a gente dizer o seguinte, uma primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui é que o AlphaFold ele foi construído para resolver um problema bem específico, um problema bem particular, que é o problema da modelagem. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque os métodos de inteligência artificial, eles precisam ter um problema bem claro, bem definido para conseguirem uma boa solução. E isso é o que acontece na modelagem por homologia. Então, era um solo bem fértil ali para desenvolver um modelo muito bom, tá? A gente tinha um volume enorme de dados disponível, ou seja, todo o PDB, né? Muito bem curado, de boa qualidade, né, várias outras bases de alinhamentos de sequência também muito bem curadas, muito bem de boa qualidade, né? E a gente tinha também uma forma independente e muito bem estabelecida de avaliar a qualidade dos modelos, que é o CASP, tá? Então, a solução ali do AlphaFold para esse problema, né, claro que avançou muito o estado da arte, mas era um problema muito propício e muito adequado para desenvolver um bom método de aprendizado de máquina. Então, eles tinham ali várias características importantes que, né, poderiam fazer com que um bom método fosse desenvolvido. Então, problema bem definido, muitos dados de qualidade, uma métrica ou várias métricas independentes para avaliação. Então, a gente teve aí esse grande avanço que é o AlphaFold. Agora, para ele ser realmente útil e muito aplicável na área da medicina, ainda está faltando algumas peças, tá? E as principais peças são relacionadas aos dados clínicos, tá? Então, os dados clínicos eles precisam estar disponíveis para que o AlphaFold de fato resulte em avanços reais na medicina. E a gente sabe que dados clínicos, eles são heterogêneos, eles são raramente disponíveis, eles frequentemente são mais qualitativos, muito difícil compartilhar esses dados entre países, entre nações, né? Faltam ontologias, metadados, além desses dados serem também extremamente sensíveis, né? Não são dados que a gente pode ficar liberando e compartilhando. Então, é urgente que se criem aí alianças globais para tentar entender como é que esses dados poderiam ser utilizados também em conjunto com as técnicas de inteligência artificial. E é importante a gente considerar que a comunidade científica levou muitas décadas para ter disponíveis os dados que a gente tem hoje, né? Que são os dados aí do PDB, do UniProt, de várias outras bases, né, de dados de estruturas e sequências de proteínas que permitiram este avanço que o AlphaFold representa, né? Então, é urgente dizer aí que a gente precisa também tentar entender, né, tentar projetar, planejar o futuro das pesquisas relacionadas aí com dados clínicos e inteligência artificial. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com os colegas, não deixe de apertar aí curtir e a gente se vê nos próximos vídeos. Se você se inscrever no canal, você vai ter acesso a conteúdos novos que a gente compartilha. Até o próximo!